Atenção! O que você está prestes a experienciar a seguir é um conteúdo sensível e perigoso que pode causar sensações como vergonha alheia extrema e vontade de se enrolar em um cobertor à noite para não ter pesadelos, mesmo sabendo que eles são inevitáveis. Portanto, apenas continue a partir daqui se você for alguém com estômago forte ou é simplesmente maluco. Esteja avisado. Olá, bem-vindos a um dos piores podcasts da existência. Mas o que é existência, afinal? Apenas uma qualidade dada a um objeto, indivíduo ou grupo? Ou talvez algo mais filosófico, digamos assim, como aquilo que pode ser interpretado por outro ser ou objeto? Bom, eu não sei te responder. E é por isso que vamos conversar neste programa sobre os cogumelos. Mas o que cogumelo tem a ver com existência? Eles existem. E é para discutir não apenas sobre os cogumelos, mas sim sobre os fungos em geral. Estou infelizmente acompanhado de Bruno Ferreira, o Barco. Salve, salve família. Estou também felizmente acompanhado de Guilherme Amorim, o deus grego. Oi, Só isso? Oi? conhece aquela seita? Seita? Mano, como assim seita? Que seita? A seita que dói menos. Ah, sim, também estou acompanhado de... não, pera. É sério que a gente chamou esse cara pro nosso programa? Não gostou, faz BO, neném. Esse podcast é meu também. Se tem que ser assim, seguimos, né? Bom, então estamos acompanhados também por João Vitor Marcon, o ex-loiro. E aí, preparem seus ouvidos, porque esse podcast vai ser do caralho. João, não podemos falar palavrão neste programa. Ah, é? Ah, é? Tá bom, então. Hein? Fungos, isso, fungos. Esse é o tema do nosso podcast. Muita gente acredita que os fungos se restringem apenas a espécies de cogumelos, mas vai muito além. E é por isso que eu passo para o Bruno, que vai esclarecer pra gente o conceito de o que é um fungo, o que faz algo ser um fungo. Vamos lá. Os fungos pertencem ao reino fungi, que é um grupo de organismos eucariotas, ou seja, organismos com células de núcleo separado do citoplasma, que inclui micro-organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares cogumelos. Muita gente também confunde os fungos com as plantas. A ciência no passado também já classificou assim, porém com o estudo das estruturas celulares, verificou-se que as células dos fungos são diferentes das células das plantas. A célula do fungo não possui clorofila, logo ela não tem a capacidade de fazer fotossíntese. As suas células também têm paredes rígidas, mas que não são formadas por celulose, como acontece com as plantas. Células dos fungos existe quitina, que é uma substância que também é presente na casca de alguns animais, como os insetos. E é graças a essas características relativamente únicas que os fungos estão classificados em seu próprio reino, o reino fungi. Legal, mas onde que os fungos são encontrados? Tipo, eles têm uma vida livre ou eles precisam de outros seres vivos? Qual que é o habitat deles? Eles podem ter vida livre ou não, e são encontrados nos mais variados ambientes, principalmente em lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. Os fungos pluricelulares geralmente apresentam hifas, que são filamentos que se entrelaçam formando uma rede chamada de micélio. As hifas, que formam a maioria dos fungos pluricelulares, crescem e vivem escondidas sob o solo, sob a casca do tronco de árvore ou sobre a matéria orgânica, isto é, restos de seres vivos. Ah, sim. Você disse anteriormente que os fungos não possuem a capacidade de realizar fotossíntese. Então, como que eles garantem alimento? Os fungos são heterotróficos, o que significa que não sintetizam o próprio alimento. Portanto, eles incorporam os nutrientes necessários ao seu metabolismo através da absorção de substâncias após digestão extracorpórea, realizada por enzimas sintetizadas e secretadas sobre a matéria orgânica contida no ambiente. Muito louco, Bruno, muito louco. A
E antes de eu terminar aqui, acredito que seja importante falar sobre os dois tipos de micélio. Eles são caracterizados pela distinção citoplasmática das hifas que o formam. Existe o micélio com hifas septadas, onde as células são individualizadas, cada uma contendo seu núcleo. Mas existe também o micélio com hifas cenocíticas, que possui uma aparência concisa, formada por um citoplasma estendido e polinucleado. Meu Deus, esses termos da biologia são muito complicados, cara. Mas enfim, acho que você conseguiu deixar bem claro para os nossos ouvintes o conceito geral do que é um fungo. Antes de eu passar o bastão para o Guilherme comentar sobre os principais representantes do reino fungi, eu gostaria de comentar sobre os 5 tipos de fungos que existem. Tudo bem para você, Guilherme? Só dessa vez. Tá bom, serve. Bom, existem muitas espécies de fungo, tipo, muitas mesmo. Existem aproximadamente 100 mil espécies de fungo. E isso é considerando apenas as que conhecemos. Porque com o avanço da tecnologia e os estudos moleculares, acredita-se que possam existir mais de 1,5 milhão de espécies. E é por esse motivo que a ciência distribuiu essas espécies em 5 grupos principais para ficar mais fácil de estudar. Que são os quitrídeos, os zigomicetos, os glomeromicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Nossa, demorei pra caramba pra conseguir falar isso aqui. Vou comentar um pouco sobre cada um desses grupos. Os quitrídeos são encontrados em ambientes marinhos, lagos, solo e até mesmo em fontes hidrotermais. Podem formar colônias com hifas de diversos indivíduos ou viverem solitários mesmo, como células esféricas. A grande maioria das espécies é decompositora, embora existam sim espécies parasitas de protistas, fungos, animais e plantas. São os únicos que apresentam esporos flagelados. Existem aproximadamente 1000 espécies de fungos classificados como quitrídeos. Também temos os zigomicetos, que são geralmente encontrados no solo e não formam corpo de frutificação. Nesse grupo encontramos espécies responsáveis pela deteriorização de diversos alimentos, os chamados mofos. Muitas espécies são também parasitas e outras vivem como simbiontes em animais. Aqui nesse grupo também encontramos espécies de grande valor econômico, pois são utilizadas na fabricação de molhos de soja, como o shoyu, medicamentos anti-inflamatórios e anticoncepcionais. E a forma mais comum de reprodução deles é assexuada por esporos. Existem aproximadamente também 1000 espécies de fungos classificados como zigomicetos. Logo em seguida partimos para os glomeromicetos, que já chegaram a fazer parte do grupo dos zigomicetos inclusive. Mas estudos recentes com o DNA de centenas de espécies mostraram que essas formam um grupo separado mesmo. Elas têm grande valor ecológico, pois formam associações mutualísticas, as micorrízas, com diversas espécies de plantas. Existem aproximadamente 160 espécies de fungos classificados como glomeromicetos, bem pouco comparado aos outros. Seguimos então para os ascomicetos, que são encontrados em ambientes marinhos de água doce e terrestre. Sua principal característica é ter seus esporos formados em ascos. E cada indivíduo pode possuir mais de um asco, que pode unir-se a outros formando o ascocarpo, que é um corpo de frutificação. Os ascomicetos podem ser encontrados desde a forma de leveduras unicelulares até grandes indivíduos com forma de taça. Podem ser patógenos e decompositores, além de ter grande valor econômico e medicinal. Espécies do gênero Penicillium são utilizadas na fabricação de queijos especiais, por exemplo, como o camembert, e na fabricação da penicilina. A principal forma de reprodução deles é assexuada, e existem aproximadamente 65.000 espécies de fungos classificados como ascomicetos, são o maior grupo dos 5. E por fim, né, os basidiomicetos. Nossa, esses nomes, pelo amor de Deus. Eles são os mais conhecidos, pois entre eles está o comestível champignon, né, bem como os decompositores orelhas de pau, que vai ser citado mais pra frente aí pelo nosso querido Guilherme. Aqui nesse grupo também se encontram espécies mutualísticas, micorrízas, e parasitas como as conhecidas ferrugens. A reprodução sexuada é a mais frequente e ocorre pela fusão de hifas, que crescem e dão origem ao basidiocarpo, que é um corpo frutífero. E em algumas espécies, o basidiocarpo tem a forma de um chapéu e é popularmente chamado de, adivinha o quê? Cogumelo. Existem aproximadamente 35.000 espécies de fungos classificados como basidiomicetos. Mas enfim, acho que deu para ficar bem entendido cada um dos grupos de fungos que temos até hoje.
Guilherme, poderia realizar a honra de falar um pouco sobre os principais representantes do reino fungi? Aqueles que as pessoas mais lembram, assim? Claro, os principais representantes do reino fungi são obviamente os cogumelos, mas também são muito lembrados os bolores, as orelhas de pau e as leveduras. Como você disse há pouco, cogumelo é um nome comum dado à frutificação de alguns fungos dos grupos dos Basidiomycetos e Ascomicetos. Estes organismos fazem reprodução sexuada pela junção de hifas e são também seres vivos que contêm uma ampla variedade de formas, cores e tamanhos. Temos também os bolores, que também são conhecidos como mofos, que é um termo que se refere a várias espécies de fungos que normalmente apresentam uma cor preta ou verde. A espécie mais comum é Stachybotrys chartarum e costuma surgir em locais quentes e úmidos, como o banheiro, cozinhas privadas, pias, chuveiros, porões e banheiras. Também existem as clássicas orelhas de pau, que são um fungo que costuma crescer sobre troncos de árvores. E foi descoberto na ilha de Guiana, nas Ilhas Virgens Britânicas, que ganhou esse nome por ser muito parecido com uma orelha com um pedaço de madeira. Por fim, as leveduras são organismos unicelulares, microscópicos, são muito diversas entre si, podendo ser classificadas com base em características distintas, como a morfologia das colônias e a fisiologia das células. As leveduras estão escondidas em muitos alimentos processados, pois são usadas na preparação e no processamento de várias comidas. Trata-se de uma fonte de vitamina B. E por isso, e mais alguns tipos de leveduras são também chamadas de fermentos, que usa para fazer pão. E é isso. E eles são os principais representantes do reino fungi. Sim, de fato, muita gente quando pensa em fungo formula automaticamente a imagem de um desses 4. Acho que podemos terminar nosso discorrimento sobre os fungos com um pouco sobre a forma de reprodução deles. Não achei que eu teria que fazer isso, mas... Vamos lá, pode ir, João, sua vez. Fazer o que, né? O que tem pra hoje? Então tá, eu vou comentar sobre como os fungos dão aquela se é que vocês me entendem. Não pode falar esse tipo de coisa aqui, né? De boa. Vou melhorar a situação. A reprodução dos fungos ocorre em sua grande maioria por meio de formação de esporos, os quais podem ser reproduzidos de maneira assexuada ou sexuada. Esses esporos ajudam os fungos a espalharem-se pelo ambiente, uma vez que muitos são secos e pequenos, o que permite ficar suspensos no ar. Alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio, aderindo-se ao corpo de insetos, por exemplo. E há aqueles lançados pelos próprios fungos. Ao encontrarem um local adequado, os esporos germinam e dão origem a um novo fungo. A reprodução sexuada inicia-se geralmente com a atração de hifas, que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas atraem as hifas que, ao encontrarem-se, fundem-se. Quando ocorre a união de citoplasma de 2 micélios, temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato, em algumas espécies, podendo demorar horas, dias e até meses e anos. Depois ainda tem o processo chamado de cariogamia, que ocorre quando os núcleos haploides se fundem. Forma-se aqui o zigoto, que é o estágio diploide. A divisão por meio da meiose restaura a condição haploide e formam seus esporos. Então é dito que a reprodução sexuada é composta por 3 etapas: plasmogamia, cariogamia e meiose. Na reprodução assexuada percebe-se também a produção de esporos, entretanto normalmente observa-se que os fungos filamentosos os produzem por mitose. Outra forma de reprodução assexuada observada nos fungos é a por brotamento. Ela pode ser identificada em leveduras nas quais surge um pequeno broto com base na célula-mãe. As leveduras também podem se reproduzir por fissão, e alguns fungos podem ainda reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. E é isso, acabou, tô fora! Outra coisa que acabou foi nosso tempo com vocês, nossos ouvintes. Nosso programa está encerrando. Foi rápido, mas acredito que nós tenhamos conseguido explicar direitinho tudo sobre os fungos. Lembrando que nós somos um bando de alunos do ensino médio se esforçando para passar de ano. Portanto, se souber alguma dúvida, consulte algum site especializado em biologia ou mesmo consulte o seu professor. Com certeza você vai conseguir desfazer suas dúvidas com ele. E é isso. Vamos ficando por aqui. Obrigado por ficar conosco e tchau.
Valeu. Tchau. Tchau, cara. João. Ué, mas não acabou não?